Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta quarta-feira, dia 19 de março. Uma quarta importante, fundamental, decisiva para o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama e de sua SAF. Pois hoje, meu amigo vascaíno, é o prazo final que a 777 Partners tem para entregar à justiça um representante. Representante, meu amigo, que caso seja entregue, poderá mudar completamente o futuro do Vasco da Gama. É, vascaíno. Se hoje a SAF está nas mãos do Pedrinho, dependendo do que acontecer nessas próximas horas, ela poderá voltar às mãos da 777 Partners. Loucura atrás de loucura, né? A gente vai trazer tudo isso a vocês. Além disso, vamos falar também neste Acorda Vascão sobre situação envolvendo hoje o próprio Pedrinho, que ele, né, pensa como presidente do Vasco, o que ele pensa sobre a venda da Vasco da Gama SAF, trazer também algumas novidades com relação à Copa Conmebol Sul-Americana. Temos um Acorda Vascão aí bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas novidades e informações. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante sempre pela parte da noite. Então, Lucas, conto muito com a presença, o apoio de todos vocês, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Fechou? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês, este Acorda Vascão, falando sobre Copa Conmebol Sul-Americana, né? O Vasco que teve o sorteio realizado na segunda-feira se definiu o grupo. O Vasco da Gama terá como adversários Melgar, do Peru, Puerto Cabello, da Venezuela, e o e o Lanús, perdão, da Argentina. E ontem tivemos aí, além, é claro, de detalhes sobre as datas, a gente já informou tudo isso a vocês no Boa Noite Gigante de ontem. Tivemos também o anúncio feito pela Conmebol de um aumento na premiação da Copa Sul-Americana para 2025, tá? O campeão que for o grande vencedor, né? De fato, o clube que levar para casa o caneco da Sul-Americana, além do troféu, também levará para os seus cofres 37 milhões de reais pelo título. O valor desse ano é 2 milhões e 800 mil reais, maior do que o prêmio da edição do ano passado, onde o Racing acabou se tornando o grande campeão. A Conmebol vai distribuir no total, somando Libertadores e Sul-Americana, 1 bilhão e 700 mil reais em premiação para todos os clubes. Com relação, primeira e unicamente sobre a Sul-Americana, que é a competição em que o Vasco da Gama estará disputando, a primeira fase, que já foi disputada, quem passou levou 1 milhão e 400 mil reais. A fase de grupos, né? A premiação é de 900 mil, ou seja, 900 mil dólares, ou seja, 5 milhões e 100 mil reais quem for disputar a fase de grupos. O Vasco disputará, então levará para casa esse dinheiro. Além disso, também terá um prêmio de 653 mil por vitória. Então, se o Vasco vencer os 6 jogos, né, o que a gente torcerá para que aconteça, o Vasco da Gama colocará nos seus cofres 3 milhões e 900 mil somados, né, ainda aos 5 milhões e 100 mil apenas da participação. O Vasco, se disputar as oitavas, coloca nos seus cofres 3 milhões e 400 mil, passando para as quartas 3 milhões e 900 mil, passando para a semi 4 milhões e 500 mil e chegando à final, sendo campeão leva 37 milhões, sendo vice leva 11 milhões e 300 mil. Ou seja, né, se o Vasco chegar à final e for o grande campeão, além dos 37 mil que o Vasco da Gama receberá pelo título, ainda receberá aí um valor de mais ou menos 20 milhões de reais apenas por participação além da final. Então, é um título que, se somado fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal e o prêmio do título, dá quase 55 milhões de reais, muita grana.
ainda tem a Copa do Brasil, né, que é uma competição que também paga bem alto, tem a premiação da colocação do Campeonato Brasileiro, então o Vasco tem que de fato tratar a Copa Conmebol Sul-Americana com muito cuidado, muito carinho e muito foco. É uma competição que poderá ajudar muito o Vasco da Gama. E como todo lugar, todo tipo, né, de competição, sempre é exigido algo a mais. E a Conmebol exigiu do Vasco da Gama uma mudança, tá? Uma mudança nos refletores de São Januário. O Vasco terá que investir R$ 500 mil em novos refletores para o estádio. Essa é uma das exigências, que foi feita pela Conmebol, e a expectativa é que esse novo sistema de iluminação já esteja pronto para a estreia do Vasco, que irá acontecer em meados de abril, né? A estreia do Vasco é em São Januário pela Sul-Americana. Então, assim, informação bem legal, bem importante. É o Vasco da Gama na Conmebol. Empolgação, pelo menos eu estou muito empolgado com essa possibilidade. A gente vai ficar ligado para, claro, qualquer informação nova relacionada à participação do Vasco na Sul-Americana, trazer a vocês aqui nos nossos vídeos. Bom, meu amigo vascaíno, vamos embora prosseguir, né, com esse Acorda Vascão e falar sobre algo importante desta quarta-feira, que é um julgamento que estava marcado para a semana passada, exatamente na mesma quarta. Esse julgamento foi adiado e a justiça que adiou este julgamento deu um prazo de 5 dias para a empresa responsável por marcar esse julgamento, que foi a 777. O que aconteceu? A 777 Partners entrou na justiça tentando retirar a liminar que hoje dá o poder da SAF Cruz Maltina ao Clube de Regatas Vasco da Gama. A 777 entrou na justiça, a justiça marcou um julgamento para julgar exatamente essa liminar, e caso a liminar viesse a ser julgada e favorável ao grupo norte-americano, teríamos uma mudança, né, no controle da SAF. Qual é a situação, porém? O julgamento estava marcado para quarta-feira passada e a justiça teve que adiar porque a 777 não havia enviado representante para a realização do julgamento. Então, a justiça concedeu 5 dias para que a 777 regularizasse sua apresentação do caso. Até o momento, não se houve nada de novo. Até o momento, a 777 não apresentou nenhum representante e tudo indica que as coisas ficarão na mesma, né? Algo que mostra, mais do que nunca, meu amigo vascaíno, que realmente essa empresa norte-americana tem aí um probleminha, né? É uma empresa que, para se confiar, não há absolutamente nada. E aí, meu amigo, a gente vem tanto falando com vocês sobre situação envolvendo a 777 Partners, sobre dívidas e etc. E ontem a gente teve uma novidade exatamente sobre a questão do que a 777 fez no Vasco. Eu até fiz um vídeo falando, né, onde estão os 600 e poucos milhões de reais, uma grana que o grupo norte-americano teoricamente recebeu, aliás, o Vasco recebeu durante o período da 777, entretanto uma grana que sumiu, evaporou. E além, né, da grana ter evaporado, o Vasco teve a sua dívida aumentada, então tem muita coisa esquisita. Um dinheiro que era para ter entrado no Vasco não entrou, e além disso, né, ao contrário, tivemos uma dívida aumentada ao invés de diminuída. E aí, nesse momento, diante de toda essa situação, né, o salto nesse valor da dívida do Vasco da Gama, ele tem uma grande razão, um grande culpado em si, que é o grupo norte-americano, que é a 777 Partners, né? E exatamente por conta disso tudo, que hoje o CRVG, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele acusa a empresa norte-americana na justiça de ter cometido no Vasco da Gama uma gestão temerária. É um argumento reconhecido pela juíza que, não à toa, referiu, né, o pedido de recuperação judicial do Vasco em maio do ano passado, no mês passado, né, para que o Vasco viesse a se recuperar na justiça, pagando as suas dívidas de uma forma diferente do que normalmente acontece, que é o RCE. A diretoria hoje estima que o valor da dívida está em 1 bilhão e 400 mil reais. E o Felipe Carregal, que é o vice-presidente jurídico do Vasco, deu uma explicaçãozinha aí sobre o porquê que hoje a dívida do Vasco da Gama foi tão aumentada após esse período da 777 Partners. E a gente traz aqui a vocês, né, o que diz Felipe Carregal sobre essa situação neste Acorda Vascão. A crise financeira do clube foi atribuída à má gestão da 777. Bom, como é que essas falhas agravaram a crise financeira do clube? Vanessa, essa pergunta é interessante, é sempre bom relembrar isso, que a Vasco SAF, diferente de outras SAFs do Brasil,
ela, pela operação que foi feita à época, ela nasce devendo 700 milhões de reais. Então, se você tem uma empresa que na origem está devendo 700 milhões de reais, o que você faz, Vanessa? Qual é a primeira medida que você tem que tomar? Você tem que atacar essa dívida. Porque o custo dessa dívida é altíssimo. Imagina 700 milhões de reais rodando juros, correção, mensalmente. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é atacar essa dívida e diminuir o custo dessa dívida. Tá? Isso não foi feito. Isso não foi feito, apesar do Conselho Fiscal da Vasco SAF alertar isso várias vezes. Então, eles sabiam que não tinham capacidade de controlar as finanças da empresa sem um ataque direto à dívida. Isso está claro nos pareceres do Conselho Fiscal. Então, eles simplesmente ignoraram todos os alertas que foram dados. E, em paralelo, sem pagar a dívida, eles começaram a gastar em jogadores, e hoje a gente percebe que essas contratações foram feitas em valores acima do mercado. Alguns jogadores chegaram no Vasco ganhando 3, 4, 5 vezes a mais do que eles ganhavam em outros times, sem nenhuma justificativa aceitável para isso. E pior, o que eles fizeram com esse custo? Eles empurraram para frente. Mas empurraram para frente sem gerar novas receitas e sem atacar a dívida. Então, assim, virou uma bola de neve. E, mais uma vez, o Conselho Fiscal da Vasco SAF, que é sempre bom lembrar, era composto à época por 3 membros, um indicado pelo Vasco e 2 pela 777, os 3 sempre alertando que, olha, vocês precisam atacar essa dívida, a conta não vai fechar. O que eles fizeram? Nada. Isso, para mim, reforça, mais uma vez, que tipo de gestão a 777 fez à frente da Vasco SAF. E, mais uma vez, só reforça o que a juíza disse na decisão que deferiu o pedido, que a 777 é, sim, uma das responsáveis pela crise econômico-financeira que atingiu a Vasco SAF e o CRVG. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente pedir um favorzinho a vocês e dar um recado também, você que curte o nosso canal. Qual é a situação? O YouTube, ele tá travando a divulgação dos nossos vídeos. Sim, o YouTube ele não tá enviando as notificações do vídeo a vocês. Não sei se você tá percebendo isso. O nosso vídeo não está sendo notificado para você que é inscrito no canal. Então o que eu vou pedir? Para você vir aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva. Se você chegou aqui pela primeira vez, está aqui até agora porque você amarrou no conteúdo. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, tu tá de brincadeira, né, vascaíno? Então já se inscreva. E além da sua inscrição, ative esse sininho de notificação. É rápido, é simples. É só você fazer isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, que automaticamente o YouTube estará notificando o nosso vídeo. E aí, novamente, o nosso canal voltará com força máxima. Fechou? Conto com você, hein? Se inscreva, ative o seu sininho de notificação e larga aí o dedo no like também. É de suma importância para o crescimento do nosso trabalho. Fui, valeu e fiquem com o restante do vídeo que tá imperdível. Meu amigo torcedor vascaíno, então uma situação de fato bem estranha, né? Bem esquisita. Mas é isso, é seguir. É seguir do jeito que pode, é seguir do jeito que dá. Até ontem a gente teve uma informação que de fato preocupou. Uma informação sobre um pensamento hoje do presidente Pedrinho, né? A informação que tivemos é que depois de uma conversa de Roger Flores, comentarista do Grupo Globo, e Pedrinho, ambos ex-jogadores que trabalharam juntos no Sport TV e na Rede Globo, o Roger, durante esse papo com o Pedrinho, descobriu através do próprio presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama que hoje o Pedrinho ele se sente muito pressionado pelo momento. O que significa pressionado pelo momento? O momento de que não há ainda um investidor para a SAF do Vasco. Pedrinho hoje tema que haja um problema para gerir o Clube de Regatas Vasco da Gama, para gerir a Vasco da Gama SAF. E ele hoje, exatamente por conta disso, né, tá bastante pressionado. E essa pressão feita pela mídia, pela imprensa, para a venda o quanto antes da Vasco da Gama SAF, vem deixando o Pedrinho aí num período de muita instabilidade
na pasta de mandatário do nosso Cruz Maltino. Então, uma situação aí que acabou sendo vazada, né? Era um papo informal de Pedrinho e Roger Flores. Isso acabou sendo divulgado, esse medo, esse receio hoje do Pedrinho de que essa pressão o consuma. Uma pressão hoje da torcida pedindo, né, o quanto antes a venda da Vasco da Gama SAF para um novo investidor. Você também concorda, tá fazendo essa pressão? Você acha que o Pedrinho é o certo por ainda não ter vendido? Ou a torcida é a parte certa por estar cobrando uma venda? Coloque aí a sua opinião nos comentários. O certo é, nem todo mundo está satisfeito, nem todo mundo está feliz. E para fechar aqui esse Acorda Vascão, uma das pessoas que sempre esteve muito perto do Pedrinho, foi uma das grandes lideranças, inclusive, né, da campanha do presidente hoje do Clube de Regatas Vasco da Gama, Edmundo, falou um pouquinho sobre o momento do Pedrinho no comando do Vasco da Gama. Ao ser questionado, ele disse assim, não é culpa do Pedrinho esse período longo sem título do Vasco. De novo, vou reiterar que o Pedrinho é um baita cara, que eu gosto, admiro, mas infelizmente ele não está tomando as melhores atitudes, ou não está tendo coragem para fazer com que o Vasco fique forte, competitivo e possa estar disputando as finais dos campeonatos que vai disputar. Então, assim, o Pedrinho está sendo muito criticado. É crítica da torcida, é crítica da imprensa, é crítica até talvez de um dos melhores amigos dele, que é o Edmundo. Qual lado você tá desse barco, meu amigo? Deixa aí a sua opinião nos comentários, que a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira, e já já a gente está aí de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a vocês no nosso Fala Gigante. Que vamos, curta, compartilhe, e como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.